Bom giorno, galera, doentia, Marcão, canal Doentes Verdes. Hoje um pouquinho mais sossegado, um pouquinho mais calmo. Vamos tentar analisar essa temporada 2024 do Palmeiras e fazer ponderações conclusivas e na tranquilidade, hoje com a cabeça fria e o coração quente, né? Vamos lá. Vamos começar pelo jogo de ontem, né? O jogo de ontem foi muito aquém daquilo que a gente esperava. Palmeiras muito mal, uma despedida triste, tenebrosa e lenta, né? Muito lenta, vamos dizer assim. Não é o Palmeiras que a gente está acostumado a ver, Palmeiras com aquela fibra, com aquela garra que a gente está acostumado a ver. Mas, antes de mais nada, deixa seu like, compartilhe essa resenha, se inscreva no canal. Eu vou falar um pouquinho da minha visão sobre essa temporada, o que eu vejo hoje que está acontecendo no Palmeiras. Gostaria muito que vocês compartilhassem isso comigo, deixassem aí nos comentários o que vocês acham dessa minha opinião. Eu não sou o dono da verdade, sou um torcedor fervoroso igual vocês. E veja esse vídeo até o final, deixa seu like, compartilha e toca a vinheta. Voltamos aqui, galerinha boa. Vamos lá, vamos falar agora, começar a nossa resenha e falar um pouquinho da temporada 2024, né? A gente começou com o Paulista 2024 tricampeão, né? Uma vitória bacana em cima do Santos. Parecia que o ano ia ser um ano que a gente está acostumado a ver do Palmeiras e não foi bem o que aconteceu nessa temporada, né? A gente perdeu a Recopa nos pênaltis para o São Paulo, ficamos em oitavo, caindo nas oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, Botafogo e do Flamengo, e houveram situações que a gente não consegue controlar, né? E fomos vice do Brasileirão com 73 pontos, um Botafogo voando e merecidamente campeão brasileiro, campeão da Libertadores. A minha visão sobre essa temporada, ela entra numa questão dos problemas que nós tivemos no futebol e a gente não consegue controlar, né? Eu não vou falar que 2024 foi terra arrasada, a gente não tem que ver a situação do Palmeiras sobre isso. Eu acho que o time, independente de tudo que aconteceu esse ano, ele teve uma performance boa. É que a gente está acostumado o Palmeiras sempre chega, arrebente e jogue tudo aquilo que a gente sabe, né? E a gente não viu isso esse ano, né? A gente teve contusões e excesso, Dudu, Bruno Rodrigues, Piquerez, Murilo, Mike, Zé Rafael. A gente teve contratações que não entregaram o esperado. O caso do Felipe Anderson, que eu acho que em 2025 ainda vai decolar, que ele é bom de bola, não é um jogador ruim. A gente teve Caio Paulista, Maurício, Lázaro, Rômulo e Caio Paulista, eu acho que foi uma contratação equivocada, não desempenhou um bom futebol, longe daqueles lampejos que ele teve no São Paulo, porque no Fluminense ele começou bem e caiu de produção. No São Paulo, que era um time mediano, ele se destacou e o Palmeiras contratou, mas eu não vejo bola nesse jogador. Maurício é um jogador promissor, que veio uma temporada excelente no Internacional, veio muito caro para o Palmeiras. E o primeiro ano dele também não entregou tudo aquilo que ele sabe. Eu espero que em 2025 ele volte a jogar o melhor futebol e entregar um pouquinho mais do que a gente espera do Maurício. Lázaro, esse é um jogador, para mim, que não foi uma contratação convincente. Desde a época que ele chegou, eu nunca gostei do jogador. Eu acho que ele não tem uma particularidade de futebol que se encaixe no time do Palmeiras. Não é um jogador para Palmeiras, né? O Rômulo é um jogador promissor que a gente contratou pelo belo Campeonato Paulista que ele fez, mas não teve
oportunidades de desempenhar o seu futebol. Eu creio que às vezes que ele entrou ele foi bem, mas quem acompanha os treinos, a comissão técnica, toda a parte de fisiologia, departamento de futebol, eu creio que o Rômulo ainda vai ter a sua oportunidade de mostrar o melhor futebol. Eu acho que estão fazendo com ele um preparo para ele entrar numa forma física melhor e conseguir entregar aí 90 minutos do futebol que ele sabe. É um jogador promissor, a gente tem que esperar ele angariar seu espaço e entrar no time do Palmeiras. A gente também teve jogadores que caíram muito de rendimento, jogadores que deram tudo para a gente nos últimos anos aí, mas que esse ano não entregaram aquilo que estão acostumados, né? Não sei se é a fase desses jogadores saírem do Palmeiras ou esperar alguma coisa deles para 2025. Eu falo de jogadores como Rony, Flaco Lopes, Vanderlan, Marcos Rocha, Gabriel Menino, Felipe Anderson, Lázaro, Caio Paulista. Gabriel Menino também, Murilo, Zé Rafael, Dudu. Jogadores que não entregaram 100% do que a gente está acostumado. Aníbal Moreno, no final da temporada ele morreu, cansou. A gente viu que ele errou muito nos últimos jogos. E ontem mesmo, na entrevista do Abel fala que foi exatamente o número de jogos que fez com que ele cansasse e perdesse o rendimento. Murilo, Zé Rafael e Dudu voltaram de lesão. E o Zé Rafael com uma lesão grave na coxa e não entra para jogar, para não estourar. Eu acho que vão fazer um trabalho de recuperação. Creio que o Zé em 2025, eu acho que é um jogador que não vai sair. Ele desempenha um pouquinho mais e entrega aquilo que a gente está acostumado do Zé. Tudo isso combinou com o Botafogo voando, com grandes investimentos e acabou batendo campeão tanto da Taça Libertadores da América como também do Campeonato Brasileiro. Palmeiras está terra arrasada? Eu acho que não. Não vejo o Palmeiras como terra arrasada, não vejo que o Palmeiras fez uma campanha pífia em 2024. Eu acho que nós fomos eliminados por grandes clubes, Flamengo e Botafogo nas Copas. Foram jogos que nos deram um pouco de emoção, porque teve lances polêmicos, lances que a gente ainda se martiriza, né? Que a gente não controla em relação à arbitragem, mas que culminou na eliminação das Copas. Eu acho que para 2025 a diretoria do Palmeiras já tem que se posicionar sem vaidade e fazer uma avaliação de tudo que ocorreu em 2024 e evoluir e corrigir os erros. Isso serve para todo mundo. Tá? Todo mundo deve refletir sobre o desempenho de 2024 e analisar tudo o que aconteceu. Desde a presidente, desde o diretor de futebol, Anderson Barros, que estão falando aí na mídia que ele não fica em 2025, mas como tudo do Palmeiras a gente sabe que é uma incógnita, eu não vou cravar que o Anderson Barros saia em 2025 e chegue outro diretor de futebol. Estão falando no escuro, que era do Bragantino, que está no Mônaco. Mas eu vou esperar para ver se essa notícia vai se concretizar, para falar alguma coisa a respeito. Quando eu falo de reciclagem e para evolução no Palmeiras, eu estou incluindo a presidente, diretor de futebol, departamentos fisiológicos, de marketing, da base, e a base também esse ano, apesar de ter ganhado alguns títulos, ela deixou de ganhar outros também, e que olhar um pouquinho para todos os departamentos, comissão técnica, treinador, jogadores, e todo mundo identificar o que pode ser melhorado para 2025. Porque eu acho que isso faz parte da evolução de qualquer ser humano, né? A gente avalia o trabalho que foi feito numa temporada, num período, vê os erros que foram cometidos e a gente tenta melhorá-los para evoluir sempre. Tá? Eu vou falar um pouquinho agora do caso do Dudu, sobre a visão que eu tenho sobre tudo que aconteceu com o Dudu. Dudu hoje, eu acho que ele vai rescindir o seu contrato com o Palmeiras. Toda a mídia já praticamente está dando como certo a isso. Ontem ele
Depois do jogo ele ficou no gramado com a família, fez a sua despedida ali, muito emotiva. E é um jogador que desde 2015 veste a camisa do Palmeiras com muito afeto, com muito amor e dedicação. Eu tenho uma visão clara do Dudu. Antes de mais nada, eu quero ser grato por tudo que o Dudu nos proporcionou e conquistou. E acho, sem dúvida, que a história dele com o Palmeiras poderia ser muito bem diferente, se não fosse as vaidades da vida, né? Quando eu falo vaidades da vida, o Dudu teve uma séria lesão, ficou afastado dos gramados 8 meses, recebendo seus vencimentos em dia. Na sua volta, ele foi sondado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma proposta que era muito vantajosa, um jogador de 32 anos, com 5 anos de contrato, ganhando quase o dobro que ele ganha no Palmeiras hoje. Eu não sei as cifras, especulam-se que ele ganha 2 milhões de reais por mês. Era um contrato de 5 anos, com direito a bônus, e ele decidiu trucar a Leila Pereira. Eu acho que foi o grande erro do Dudu, ele chegou, trucou a Leila, através da diretoria com o Alexandre de Barros. O Alexandre de Barros levou essa proposta para a Leila. E eu estou falando agora como visão empresarial de presidente, tá? Não estou defendendo nem Dudu, não estou defendendo nem a Leila. Um jogador que fica 8 meses afastado, recebendo esses vencimentos em dia. Quando ele volta de contusão, ele recebe uma proposta de um outro clube. E ele é ídolo desse clube que ele está jogando atualmente, que é o Palmeiras, e de repente ele aceita a proposta, leva essa proposta e truca isso com a diretoria, falando, eu tenho uma proposta X, o que vocês podem fazer para ou cobrir essa proposta ou eu vou para o Cruzeiro. Eu acho que a presidente, por toda a vaidade que a gente conhece dela, por toda a performance que ela tem na área empresarial, ela deve ter ficado muito chateada com essa situação, porque um cara que se diz ídolo e vive fazendo juras de amor com o Palmeiras e de repente aceita uma proposta do Cruzeiro e só não vai porque parte da torcida cobrou, ficou indignada porque soltaram isso na mídia de uma hora para outra. E ela falou, vai ser feliz e segue teu caminho, e ele deu para trás. Eu acho que isso mostra uma imaturidade do Dudu em relação a isso tudo que ocorreu, e depois de lá para cá, eu acho que a relação Palmeiras e Dudu acabou. Acabou no sentido de que a presidente deve ter ficado muito chateada e deve ter uma visão, igual eu vou falar para vocês, como um ídolo, que jura amor pela torcida, pelo Palmeiras, aceita uma proposta e do nada é anunciado no outro clube, sem passar nada à diretoria, sem nenhuma convicção do que estava fazendo e de repente ele dá para trás um negócio e não conclui a negociação. Depois disso, eu acho que ele deu um tiro no pé. Realmente, eu acho que partiu da Leila esse afastamento dele nos gramados, ele entrando poucos minutos, praticamente tomando um gelo, e acho que essa situação ficou insustentável e realmente nesse fim de temporada ele achou melhor seguir outros rumos. Chato porque o Dudu merecia uma despedida bacana, como foi feito com outros jogadores quando saíram do Palmeiras, quando encerraram o ciclo, Felipe Melo, William Bigode, Daverson, o Luan, entendeu? Homenagens que o Palmeiras fez, que a torcida do Palmeiras fez, e o Dudu sai, é um grande marco ele, o Fernando Praz, desde aquela retomada de 2015, num jogo melancólico do Campeonato Brasileiro, na última rodada, sem uma despedida, simplesmente entrando poucos minutos, 45, não desempenhando um bom futebol, e hoje rescinde seu contrato e vai embora para outra agremiação. É triste, é uma coisa chata, que dói na alma do palmeirense. Eu fiquei muito consternado sobre tudo isso. Eu acho que a história do Dudu e do Palmeiras poderia ser outra, poderia ser uma história maravilhosa, com muito para se dar ainda entre Palmeiras e Dudu. Mas, enfim, o ciclo se encerrou. Eu acho também que depois da lesão do Dudu, não sei se ele vai ser o mesmo Dudu que ele era há 1 ou 2 anos atrás, aquele Dudu explosivo, que ia para cima dos adversários e jogava um futebol maravilhoso.
fica essa incógnita para saber se ele vai desempenhar isso na outra agremiação que ele vai. A gente não sabe se ele vai para o Cruzeiro, para o Santos ou outro time. Mas eu desejo toda a sorte do mundo para o Dudu, para a família dele. Sou grato por tudo que ele fez para o nosso clube. Mas eu acho que ele trocou com pica-fumo e a Leila estava com o Zap e 7 copas na mão. Isso foi um grande erro do Dudu querer bater de frente com a Leila. E pelo esse jeito que ela tem pragmático e levar tudo a ferro e fogo, como é a administração da presidente do Palmeiras. Tem torcedores que acham que a Leila faz uma má administração. Eu não estou aqui para defender Leila, Anderson Barros, eu não sou pago para defender ninguém, eu vou expressar a minha opinião. O torcedor do Palmeiras ele é muito tempestivo, né? A gente é muito passional. A gente vê um clube contratando, a gente vê um clube se reforçando, trazendo jogadores de nome, só que a gente não tem a dimensão da dívida que esses times estão contraindo e que isso lá na frente vai estourar. Hoje, o Flamengo, praticamente, ele dobrou a dívida dele, está com uma dívida muito alta. O São Paulo está batendo uma dívida porque contratou o Rames Rodrigues, uma atacada, e achou que ia ser uma atacada de marketing, e agora a dívida do São Paulo está quase chegando a R$1 bilhão. O Corinthians com essa dívida bilionária aí, que a gente não sabe onde vai ter fim, contratando Memphis Depay e outros jogadores, mas a gente não sabe até onde isso vai dar. A gente não sabe se em 2025, de repente, o Corinthians vai estourar e esses caras vão parar de render. A gente não sabe se o Flamengo vai continuar conseguindo manter esse elenco. Então, eu acho que tudo que o Palmeiras faz hoje é de maneira equilibrada, é de maneira sensata, para que lá na frente a gente não estoure. Óbvio que tem muitas coisas que eu vou falar mais para frente do vídeo, que faz parte de uma diretoria um pouquinho mais atuante. Mas a gente deve enxergar que teve times aí, a gente tem exemplo do Atlético Paranaense, que caiu ontem, o Cruzeiro, um tempo atrás, que ficou quase 3 anos na Série D, investiram dias de dinheiro, não tiveram retorno e a bomba estourou depois. Então eu acho que o torcedor palmeirense, quando ele é tempestivo demais e cobra a Leila, a diretoria, por contratações exorbitantes, vamos dizer, aqueles picas da galáxia, aqueles caras que chegam para jogar, eu acho que a gente tem que ter pé no chão. Eu acho que a política do Palmeiras tem que ter um pouquinho de pé no chão. Quando eu falo em ter um pouquinho de pé no chão, eu falo também dos torcedores, né? Porque a diretoria tem o pé no chão e os torcedores cobram isso demais. Quero contratação de X, de Y, etc. A gente sabe que teve contratações que não renderam, que não tiveram um bom planejamento e que não foram contratações bacanas, e que custaram grana para o Palmeiras. Eu acho que isso tem que ser revisto e ser ponderado, e a gente começar a contratar um pouquinho melhor, a gente começar a ter uma visão um pouquinho mais de lince, mais ampliada, para a gente montar um time forte, entendeu? Eu acho que faltou isso esse ano também, tá? Eu acho que a Leila e o Anderson Barros, eles são ótimos administradores, mas essa relação entre futebol, transações de jogadores, eu acho que eles têm um pouquinho que aprender ainda e melhorar a visão de negócio. Eu acho que futebol você também faz com um investimento. Aliás, ela sempre diz que toca o Palmeiras como se fosse uma empresa. Eu concordo, eu acho que ela está certa, mas ela tem que entender também que para você, às vezes, ter sucesso e fazer a sua empresa crescer, você tem que investir. E quando você investe, você gera lucro porque você vai aumentar sua capacidade de produção, você vai aumentar o seu investimento na parte operacional, na parte de recursos humanos, igual é o futebol. E isso só vai agregar o seu investimento a ter retorno e ter mais lucro. Então, essa visão, eu acho que ela tem que entregar um Palmeiras um pouquinho mais forte e dar para realmente o consumidor, que é o torcedor comum, que somos nós, um pouquinho mais de espetáculo, um pouquinho mais de conforto, né? Eu acho que ela tem que reestruturar toda a parte
do departamento de futebol em relação a contratações, a investir de uma maneira bacana, trazer o torcedor para dentro do Allianz, que acho que é o nosso grande forte, tentar baratear os ingressos para que a gente tenha uma rotatividade de torcida no Allianz, que a gente não está tendo, porque tem muita gente que deixa de ir no Allianz porque os ingressos estão muito caros, e a pessoa, às vezes, ela tem que comer, ela tem que ter entretenimento, tem que ver a educação dos filhos, e ela não vai gastar 300, 200 reais, 150 reais para ir no Allianz ver o Palmeiras, para o time do coração dela, e deixar a família dela passando necessidade. Então ela tem que rever isso, porque hoje quem vai no Allianz é só somente, a gente sabe quanto é difícil comprar um ingresso do socialante, então ela tem que rever esse conceito do Allianz para trazer a torcida de volta, não ficar com essa briga entre torcida e diretoria, só leva o Palmeiras para baixo. Eu acho que tem que ter um acordo, um bom senso da diretoria com essa classe, vamos dizer assim, mais carente da torcida do Palmeiras, que necessita de ver o seu time do coração e encher o Allianz, entendeu? Não só favorecer quem tem mais poder aquisitivo. Eu acho que tem alguns setores do Allianz que ela poderia fazer isso. Ela poderia baratear os ingressos, fazer promoções, levar o torcedor mais perto e melhorar essa condição da torcida chegar no Allianz, lotar o Allianz todos os jogos e incentivar o Palmeiras como ele merece. Eu não vou falar da relação da presidente com a torcida organizada, que não me compete. Eu não sou da Mancha Verde, eu não sou da diretoria do Palmeiras. Eu acho que essa briga, vamos dizer assim, que eles se enfrentam, é um problema deles. Eu acho que isso tudo deveria ser revisto. Eu acho que a torcida unida e a diretoria unida é uma coisa maravilhosa. Eles fazem um espetáculo maravilhoso dentro do estádio. A única coisa que eu reprimo, e eu não vou dar audiência para isso, é a violência. Então, jamais vocês vão ver no canal alguma notícia sobre violência. Eu não vou dar palanque para isso. A gente só vai falar de coisa boa que acontece no Palmeiras e também das coisas ruins, desde que não seja violência. Esse canal foi feito para você, torcedor. A gente nunca vai agredir verbalmente um jogador, uma presidente, um torcedor, para servir de palanque para a gente decolar nossos likes, ter compartilhamento. A gente nunca vai levar notícia falsa para vocês, nunca vou falar que vai chegar jogador A, B, C e D simplesmente para ganhar like, ganhar curtida, e isso é tudo mentira. A gente quer passar a verdade, a gente quer passar a nossa opinião como torcedor, e vocês comentarem o que vocês acham a respeito. De repente, a opinião que a gente tem não é a mesma de vocês divergem, está tudo bem, e sempre vai ser com muito respeito. A gente vai tentar levar informação para vocês e vocês conversarem com a gente nesse canal. Eu queria falar mais um pouquinho sobre a temporada 2025. Eu acho que o Abel ele está descontente com algumas peças de 2024. O Abel também tem que se reciclar e ver o que é melhor o Palmeiras e resgatar aquela identidade de quando ele chegou, né? Jogadores que vão sair do Palmeiras, que a gente sabe, o Dudu, quase definido isso, que ele vai sair. Tem uma lista de jogadores que especulam-se muito que vão sair do Palmeiras. Eu vou dizer para vocês quais eu acho que realmente vão sair e quais eu acho que vão ficar. Eu acho que o Dudu já vai sair, que está definido. O Rony, eu acho que o ciclo do Rony, apesar do Abel gostar muito dele, eu acho que o ciclo do Rony também, ele decaiu muito na temporada 2024. Eu acho que é um jogador que vai ser negociado. Gabriel Menino, eu acho que vai ser negociado. O Lázaro, eu acho que vai ser negociado. Caio Paulista, eu acho que não agradou, vai ser negociado. Aí especulam-se também do Vanderlan, do Flaco Lopes e do Zé Rafael. Eu vou falar, o Vanderlan talvez ele seja vendido, que é um lateral promissor, mas eu não sei se o Abel vai abrir mão do Vanderlan para ser reserva do Figueirense ou trazer outro lateral, mas é um jogador que muitos clubes europeus estão de olho, né? E o Palmeiras precisa fazer caixa, vender algum jogador. Sempre é assim todo ano. Flaco Lopes, apesar de que seja um jogador em evolução, muitas equipes, principalmente da Argentina, estão de olho no garoto.
Eu não sei se o Abel vai abrir mão dele, vai negociar ou emprestá-lo, né? Zé Rafael, eu acho que é o jogador que vai ficar. Estão falando que ele vai sair, mas eu acho que o Zé Rafael ele vai ficar para 2025. E Murilo, eu acho que fica também, não sai. Na minha visão, quem vai sair vai ser Rony, Caio Paulista, Dudu, Lázaro e talvez o Vanderlan seja vendido, né? Vai subir alguns garotos na base, tem garotos da base muito bons, acho que 3 ou 4 vão subir. E segundo a presidente, a gente vai fazer umas contratações pontuais para o Abel Ferreira. Eu acho que o time hoje precisa de um centroavante, que faça pelo menos sombra e venha para ser titular e ensinar um pouquinho para o Flaco, se ele continuar, né? Não acho o Flaco um mau jogador, eu acho que o Flaco é um garoto que ele vai evoluir bastante ainda, ele vai se tornar um goleador ainda. Eu acho que ele precisa aprender muito, principalmente em termos de ser pivô, dominar a bola e aguardar quem chega de trás. Eu acho que falta muito isso dele, desse domínio, de saber jogar de costas. Ele não sabe jogar de costas, ele tem essa dificuldade, ele é bom cabeceador, ele é excelente, né? Tem um bom arremate de perna esquerda. E quando ele é garoto e com essa pressão toda que a torcida do Palmeiras faz, eu acho que isso atrapalha ele um pouquinho, ele tem que evoluir nesse sentido, né? Gabriel Menino é um jogador interessante, sabe jogar bola, mas infelizmente eu acho que sobe um pouquinho a cabeça do Gabriel Menino, que ele é um craque de bola e não é por aí, ele é um ótimo jogador. Se ele colocasse isso na cabeça, talvez ele conseguisse decolar na carreira dele e se tornasse um grande jogador de futebol. O Palmeiras precisa trazer um centroavante, um meia armador para ajudar o Rafael Veiga, porque o Rafael Veiga, se a gente for analisar, ele não é um meia de criação, ele é um meia atacante, ele é um cara que é definidor, chuta bem no pé esquerdo, cola bem falta, escanteio, chega bem na área, só que ele não é um meia tipo o Almada, o Valdívia da vida, aquele cara que quebra as linhas, que acha um passe em profundidade e tem uma visão ampla. O Veiga não é esse meia armador. O Veiga é um meia atacante em profundidade, aquele cara que ataca a bola, chega finalizando e às vezes acha passes importantes, mas não é um cara que é um armador nada, aquele cara que vem receber a bola no volante e sai armando o jogo. Não é esse cara. O Rafael Veiga é um meia atacante, finalizador e é muito bom jogador, entendeu? Mas ele tem essa, vamos dizer assim, não é a característica dele ser um armador nato, um cara de armação de jogo. Então a gente precisa do meia armador, um cara desequilibrante no sentido de achar um passe em profundidade, de ter uma visão mais ampla. Eu acho que a gente precisa de um volante, porque o Aníbal Moreira ele começou a temporada muito bem, mas decaiu agora no final do ano de 2024. Segundo o Abel, o cansaço, mas a gente não sabe se ele vai ter essa temporada de 2025 também com esse excesso de jogos, ele vai cair de produção. Então, eu acho que tem que ter um volante bom. O Fabinho é um bom jogador, mas a gente não sabe se o Fabinho vai entregar o que a gente realmente espera dele. É o reserva imediato. Tem o Richard Rios, que é um jogador muito interessante, entendeu? Bom marcador, habilidoso. Tem a sua dificuldade, às vezes, que é segurar muito a bola, prender muito a bola e às vezes acaba perdendo bolas fáceis e entrega gols, como foi contra o Corinthians. Ontem ele quase entrega um gol contra o Fluminense. Então ele precisa se aperfeiçoar nisso. E eu acho que a gente precisa de um quebrador de linha, que é um cara pelas beiradas. O Estevam vai sair do meio do ano, a gente precisa de um cara. O Estevam, tipo o Dudu, que a gente não vai ter mais no elenco, né? A não ser que venha um garoto da base e arrebente. Igual o Estevam, não sei se tem lá esse cara. A gente precisa de uma lateral direita. Tem o Gilberto do Sub-20, se não me engano, é um ótimo jogador, mas não sei se é o garoto que de repente vai suprir a ausência de Mike, Jean, Marcos Rocha, entendeu? O Mike não sei se vai ficar para 2025, eu acho um jogador interessante, mas tem problemas sérios de lesões, vive machucado, não sei se vai continuar no elenco. Um zagueiro canhoto pela esquerda e um lateral esquerdo. Eu acho que essas posições, se a gente for analisar, então são um centroavante, um meia, um cara da beirada, um volante, um lateral direito e um lateral esquerdo.
São 6 contratações, vamos dizer assim, se viessem jogadores ótimos, bons, eu acho que o elenco do Palmeiras ia ficar um elenco bem preparado para a temporada 2025. E a gente não pode ficar refém desse Mundial de 2025, porque a gente vai disputar o Mundial contra os europeus. Não adianta a gente trazer o Cristiano Ronaldo, o Neymar, jogadores de nome e não vingar. Eu acho que o coletivo do Palmeiras ele é muito forte desde que ele tenha peças importantes que de repente entreguem o que o Abel Ferreira quer e o que a gente espera. A gente nunca teve time nesses últimos 5 anos com craques recheados. A gente foi campeão em 2020, ganhou tudo com o coletivo. A gente teve jogadores que deram o sangue para esse time. Só que tem jogadores que caíram de produção e todo mundo chega no fim do ciclo, né? Ninguém é eterno para sempre. Eu quero que a torcida do Palmeiras entenda, e eu vou tentar passar a minha visão para vocês, é que a gente não precisa jogar o Palmeiras no lixo só porque o Botafogo foi campeão, porque teve um investimento de bilhões. Entendeu? Lá, hoje em dia, é uma SAF, o Textor, ele é um cara de investimento. Ele coloca jogador, leva jogador, a gente não sabe, de repente, se essa SAF vai estourar ou não. Era uma empresa. O Textor está com vários problemas no Mônaco em relação à dívida. A gente não sabe se esses problemas vão estourar no Botafogo daqui a 1 ou 2 anos. Entendeu? Eu acho que uma administração ela tem que ser muito bem conduzida, porque a grande derrocada de uma empresa é exatamente quando ela está crescendo. Se ela não souber crescer de uma maneira sustentável, ela afunda. Essa é a grande dificuldade. Eu acho que o Palmeiras está no caminho certo. Em relação ao presidente do Palmeiras e à diretoria de futebol, eu acho que a Leila faz um grande trabalho. Só que ela também precisa evoluir no aspecto de entender que o futebol ele tem que ser visto e entregue para o consumidor final, que é a gente, torcedor. E ela está vendo que nesses últimos anos o Palmeiras tem sérias dificuldades em relação a algumas posições e ela não entrega para o Abel. Há quantos anos a gente está batendo na tecla que a gente quer um centroavante e não vem? Veio o Navarro, que não vingou. Veio o Flaco Lopes, que não vingou. A gente jogou com o Rony improvisado. A gente não tem um centroavante que de repente é aquele cara que põe a bola para dentro, que faça os gols, que agregue, que a gente possa contar. Não temos. E é isso às vezes que falta para enxergar. E às vezes 1 ou 2 peças que chegam prontas vale mais do que 3 ou 4 que são promessas. A gente não sabe se as promessas irão vingar. E o futebol ele tem uma grande determinante que é a qualidade. É a qualidade para você ganhar jogos. Esse ano a gente teve pouca qualidade. O Palmeiras foi um time que fez uma pontuação excelente no Campeonato Brasileiro. Acho que o melhor ataque da competição, mas a gente perdeu muito gol em momentos decisivos. Você imagina se o Palmeiras tivesse 2 ou 3 peças boas que fizessem esses gols, o Palmeiras hoje seria campeão de tudo praticamente. Então, às vezes, o insucesso de chegar a um nível maior é exatamente por não perceber que, por mais que o seu trabalho seja maravilhoso, falta um tantinho de qualidade para a excelência. Foi o que faltou para o Palmeiras. Esse tantinho de qualidade faltou para a gente ser finalista da Libertadores, finalista da Copa do Brasil e chegar campeão brasileiro. Talvez, se a gente tivesse um centroavante matador, a gente tinha passado as Copas do Brasil e Libertadores, tinha ganhado a Recopa do São Paulo e teria chegado em nível de igualdade com o Botafogo. Foram apenas 6 pontos. E a gente perdeu 2 partidas do Botafogo, que são exatamente 6 pontos. A gente perdeu partidas para o Internacional. A gente perdeu partidas que a gente podia ter decidido e não decidiu. Basta ver os gols que o Flaco perdeu, embaixo do gol, do Rony. Essa qualidade final foi exatamente o ponto que a gente explica a performance de não chegar nessas competições, não ser campeão nessas competições e ser eliminados dessas competições.
Foi uma diferença pequena, mas que transformou essa campanha toda de 2024 como um tiro na água. Ou seja, a gente podia estar muito melhor se a gente tivesse uma visão um pouquinho mais ampliada dessa situação. Então, isso falta a Leila Pereira. Eu acho que ela deve se reciclar nesse sentido. Saber que a gente realmente precisa de peças importantes, jogadores que venham vestir a camisa do Palmeiras, que estejam com fome de vencer, com vontade de vencer, e que não pesem essa camisa. A gente não quer jogadores que simplesmente chegam no Palmeiras porque ele é um time hoje que paga em dia, que tem uma grande estrutura, que vai ser maravilhoso para o jogador. A gente quer jogadores que peguem essa estrutura e se identifiquem com a torcida e façam disso o seu ganha-pão. Que saia todo dia para trabalhar com vontade de vencer, com vontade de chegar mais longe e que a gente chegue campeão nas competições que a gente vai disputar. Esse é o segredo do sucesso. Você saber ter humildade, saber ter os pés no chão, mas também ter uma visão um pouquinho mais ambiciosa. Você querer ganhar, você querer ser o melhor. E às vezes, para você ser o melhor, você tem que se espelhar em adversários que estão fazendo o correto. Né? Quando eu falo o correto, é saber enxergar exatamente onde você vai contratar, quem você vai contratar. Será que esse jogador ele vai dar o técnico o desempenho necessário? Um recado para você, Leila, agora. Se você tem uma entrevista, você quer jogador que chegue pronto e não vá para o departamento médico, ele chegue pronto para o Abel ou para jogar. Só que para você fazer isso, você tem que contratar. Você tem que abrir mão, às vezes, de receitas que você vai ter. Você vai gastar 20, 30, 40, 50 milhões, mas quanto esse cara vai agregar para você? Você vai gastar 50, mas você vai ter 200, 300 na frente? Tem que ter essa visão, você é empresário. Às vezes o seu investimento, ele vai trazer o dobro daquilo que você investiu lá na frente. Mas tem que ser jogadores pontuais, jogadores que você saiba que ele vai chegar e vai resolver o problema do nosso time. Se você apostar em jogadores promissores, assim, às vezes é capaz de eles não vingarem, entendeu? E você perder dinheiro. Coisa que não aconteceu ainda no Palmeiras, mas pode acontecer. Então, é isso, galera. Eu espero que a temporada de 2025 seja bacana, maravilhosa para o Palmeiras. A gente vai procurar em 2025 fazer esse canal crescer um pouquinho mais, trazer novidades. A gente passou por algumas turbulências nesse final de ano, algumas mudanças, mas a gente vai reestruturar todo o canal agora para 2025. A gente vai ter atrações novas, a gente vai tentar ser um pouquinho mais atuante com vocês, tentar levar sempre a verdade, sempre nossa opinião, nunca encher vocês de mentiras, nunca ser mais realista com o rei, e também a gente não vai desrespeitar ninguém para ganhar audiência, ganhar like e falar bobagem aqui. Um grande abraço para vocês, a gente se fala ainda esse ano, a gente vai continuar firme e forte e que 2025 seja um ano repleto de alegria para a gente. Avante palestra, avante doentes verdes, tamo junto. Muito obrigado de coração, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe essa opinião, deixa nos comentários o que vocês acham de tudo isso que eu falei, podem discordar, desde que seja com todo respeito e todo o carinho do mundo, igual eu tenho por vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, até a próxima.